versículo 24. O tema dessa noite é: erga o seu altar ao Senhor. Amém? Vamos ver aqui, aprender com o homem de Deus, aprender aquilo que ele fez de certo, né? Davi, um adorador de Deus, homem de Deus. E no versículo 24, essa palavra aqui eu gosto muito dela, né? Desse versículo, diz assim: porém o rei disse a Araúna, que é Davi, não, porém por certo preço te comprarei, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocausto que não me custem nada. Assim Davi comprou a eira e bois por 50 siclos de prata. Vou ler novamente. Porém o rei disse a Araúna, não, porém por certo preço te comprarei, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocausto que não me custem nada. Assim Davi comprou a eira e os bois por 50 siclos de prata. Pode sentar, queridos, em nome de Jesus, adorando o Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai, nós oramos a Ti, nós te louvamos, Pai, Teu nome foi exaltado e adorado. Senhor, Teu Espírito se move em nosso meio. Estamos felizes pela vida do nosso irmão, Senhor, em nome de Jesus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito no meio do Teu povo, da Tua igreja, e por tudo aquilo que o Senhor fará, pois a Tua palavra fala que infinitamente mais o Senhor vai realizar em nosso meio, mais do que pedimos ou pensamos, e nós cremos na Tua palavra, porque ela é fiel. Senhor, receba a nossa gratidão, o nosso louvor, que nesse momento o Senhor possa tomar a vida do pregador, Senhor, concedendo a palavra de conhecimento, de sabedoria e de revelação, e que junto com essa mensagem, sinais e maravilhas possam ser notórios em nosso meio, como resposta de Deus, como cura, libertação, milagres, Senhor. Assim nós cremos, Senhor, unimos a nossa fé, no nome de Jesus, e todos quanto crerem digam amém, amém e amém. Amém, queridos? Amém. Bom, gente, aqui o rei Davi, ele expressa a sua adoração a Deus, e antes de falar sobre esse momento que ele deseja comprar essa terra de um homem chamado Araúna, um jebuseu, e nesse momento ali ele declara uma palavra dizendo a Araúna, dizendo: olha, por mais que você queira me dar as terras, os bois, eu não vou aceitar. Eu quero ofertar ao meu Deus aquilo que me custa. Eu quero entregar ao Senhor aquilo que tem valor. Mas por que Davi estava expressando essa adoração e esse desejo? Amados, nesse contexto de 2 Samuel capítulo 24, nós aprendemos aqui algo tremendo para a nossa caminhada espiritual. A Bíblia me começa dizendo no versículo 1, vamos aqui ler no 2, 2 Samuel capítulo 24, versículo 2, disse, pois, Davi, o rei, a Joabe, chefe do exército, a qual tinha consigo, agora rodeia por todas as tribos de Israel, desde Dan até Berseba, e numera o povo, para que eu saiba o número do povo. Então disse Joabe ao rei, ora, multiplica o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes tanto quanto agora é. E os olhos do rei, meu senhor, o vejam, mas porque deseja o rei, meu senhor, este negócio. Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe e contra o chefe dos exércitos. Joabe, pois, saiu com o chefe dos exércitos diante da face do rei a numerar o povo de Israel. Amém? Escute isso, irmão. Aqui nesse momento aqui, Davi, houve algo no seu coração, que ele desejou fazer um censo, um alistamento do seu exército militar. Davi era rei, estava bem sucedido no seu reino, havia paz, ele já tinha expandido as suas fronteiras em Israel, naquele momento não havia guerra em Israel, era um momento de paz, ele estava prosperando como rei, mas do nada, alguma coisa veio no seu coração, que ele teve uma ideia de levantar um censo, levantando o alistamento, porque ele queria saber a quantidade do número do seu exército, dos seus soldados.
O chefe do seu exército, chamado Joabe, o comandante do exército, ele viu que aquilo ali era um erro que Davi estava cometendo. Ele aborda Davi e fala: Davi, para que isso? Não há necessidade, não há guerra. Mas qual era o problema de Davi, ele levantar um censo do seu exército? Não havia problema nenhum. Porém, a motivação no coração de Davi estava errada. Mesmo como servo de Deus, mesmo como adorador, porque geralmente o censo, esse alistamento militar, só era feito quando o povo ia partir para uma guerra. Então isso era um costume. Lá em Números, o próprio Deus ensina ao povo a fazer um levantamento do número dos seus soldados para o combate, à frente de batalha. Mas naquele momento Israel não estava enfrentando nenhum adversário, nenhum inimigo. Não era necessário fazer um censo militar, fazer um alistamento, pois aquilo dava um trabalho enorme. Então ali a Bíblia fala que Joabe até mesmo argumentou ao rei, mas a Bíblia fala que o rei lhe prevalece, não atentando para o que o seu comandante Joabe, o chefe do exército, tinha orientado. E ali ele levantou alguns homens, comandantes do exército, e fez ali um censo de qual era o número dos soldados do exército de Israel, do rei Davi. A Bíblia diz que no período de 9 meses e 20 dias, Joabe ele volta. Após 9 meses e 20 dias, ele traz a lista do seu censo e declara: aqui está a lista, meu rei. Em Israel existe 800.000 homens, soldados. Já em Judá existe 500.000 homens. Mas a Bíblia fala que quando Davi lê aquele censo, ele cai em si e ele começa a ver que ele pecou diante do Senhor. Por que Davi ele pecou diante do Senhor levantando esse censo? Porque no coração de Davi ele estava colocando a sua confiança já no seu exército, e mas não na capacidade de Deus. Davi pecou porque ele estava em paz, ele estava prosperando, a tal ponto de levantar um censo por uma vaidade, por um orgulho pessoal, e dizer, porque todos sabiam naquele tempo que Israel era conhecida por ser uma nação poderosa, porque tinha o Deus, o Senhor, como Senhor da nação. E naquele momento ali, ele abriu a guarda, uma vaidade, um orgulho entra, uma motivação errada toma o coração de Davi. E a Bíblia fala que por aquele motivo, Deus ele manda um juízo, praga sobre Israel. Davi sabia que ia acontecer isso. Ele é repreendido pelo profeta Gade, e naquele momento ali, Deus dá 3 escolhas a Davi. E Davi opta por uma, de cair na mão de Deus. E quando Davi cai na mão de Deus, Deus ele derrama uma praga, onde 70.000 homens morrem do povo de Deus. Uma consequência por uma motivação errada. Quando eu leio essa história, eu aprendo o seguinte: a nossa autoconfiança nos afasta de Deus. Todos nós, como seres humanos, nós temos a facilidade, quando a gente começa a ter afinidade com alguma coisa, nós achamos que somos dono. Exemplo: quando Deus ele faz você prosperar, e você começa a ganhar muito dinheiro, ser abençoado pelo Senhor, o tempo que você tem comunhão e afinidade com esse dinheiro, chega um certo tempo que você acha que você é dono dele. O teu filho, por você cuidar e você amar, você alimentar, você ensinar, você educá-lo, quando chega um certo tempo, você acha que teu filho é teu, mas não é. A Bíblia fala que os filhos são herança do Senhor. A Bíblia fala em Romanos que tudo é por Ele, para Ele são feitas todas as coisas. O que nós temos em nossa vida, na verdade, nós administramos aquilo que Deus nos permite administrar em um determinado tempo de vida. O filho, na verdade, que temos, não é nosso, é de Deus. O nosso casamento, quando você foi diante do altar, e hoje aqui nós estamos realizando um noivado, futuramente um casamento, porque a pessoa, na verdade, quando vai voltar numa igreja para ser ministrado e realizar um matrimônio, ela entende que naquele momento não é somente a festa, o vestido, o buffet, não, ela entende que é insuficiente tudo aquilo se não tiver a presença de Deus no seu matrimônio.
A Bíblia fala que ele é o cordão da terceira dobra. Quando você se une a alguém a ser uma só carne, como a Bíblia fala que esse é um grande mistério, você é um cordão, o seu cônjuge é outro. Quando vocês estão unidos, é como se fosse um cordão que está enrolado no outro. Quão difícil é mais difícil ser arrebentado. Mas quando você convida o terceiro cordão, terceira dobra, que é Deus, onde a palavra Deus impera no casamento, seja no homem e na mulher, esse é o chamado cordão da terceira dobra, que quando ele entra na relação, mais difícil de arrebentar ela é. Então, na verdade, o nosso casamento é dele. O nosso cônjuge, por mais que nós amamos, não é propriedade nossa, é de Deus. Os nossos filhos cuidamos em determinado tempo. Por isso que a Bíblia fala que nós somos mordomos de Cristo. Administramos em determinado tempo de vida aquilo que Deus concedeu em nossas mãos para cuidar. Os nossos recursos é dele. Os talentos que você pensa que é seu, foi ele que te deu. Na verdade, tudo é dele, tudo é por ele e para ele são feitas todas as coisas. Mas à medida do tempo que vamos tendo afinidade, até mesmo com o nosso ministério, Deus deu um ministério homem sim, mas esse ministério não pertence a mim, pertence ao Senhor. Nós começamos a tomar posse das situações e achamos que somos dono do ministério, somos dono do casamento, somos dono do nosso filho, somos dono do nosso recurso e queremos agir na nossa autossuficiência ao ponto de nos afastar de Deus, ao ponto de o diabo muitas vezes se levantar e dizer: você pode todas as coisas sozinho. Você chega numa autossuficiência que você começa a andar sozinho achando que você pode tudo. Davi viu que cometeu um grande pecado diante de Deus. Sabe por quê? Qual foi o pecado? A atitude demonstra aquilo que está dentro do nosso coração. Davi, por uma atitude, ele reflete para Deus aquilo que é dentro do coração do homem, que só Deus sabe. O homem não vê a aparência, aquilo que está por fora, mas vê aquilo que está por dentro. E Davi sabia que aquela atitude era uma vaidade dele, era um orgulho. Deus o exaltou como rei, teve um grande exército, súditos, homens de Deus ao seu lado, vitórias sobre os inimigos, prosperando, expandindo o seu reino, conquistando. E aí o inimigo ele tenta entrar como um sapatinho de lã, dizendo: você é o cara. Já colocava já confiança no seu exército, queria saber o número, enquanto Joabe e Deus: Davi, Deus ele multiplica a quantidade que você tem, você nem precisa saber, é Deus que é contigo. Aleluia! Amados, enquanto de nós queremos tratar o nosso casamento como fosse nosso, estamos no controle, os nossos filhos estamos no controle, o meu dinheiro estou no controle, o ministério eu estou no controle. Na verdade, você não está no controle de nada. Quem está nos controle é Deus. E quando a gente perde essa humildade, a Bíblia fala que por causa desse pecado de Davi, ensoberbeceu o seu coração. A Bíblia fala que houve pragas sobre o reino de Davi. Muitas pessoas, por essa autossuficiência, estão andando longe de Deus, estão vivendo debaixo de praga, mesmo sendo servo e serva do Senhor. Quantas pessoas acham que pode cuidar do seu casamento, fazendo de tudo, e as coisas cada vez mais pioram. As pragas estão vindo, e não sabem o que fazer. A sabedoria se torna limitada, a força do meu braço se torna pequena. Sabe por quê? Você precisa de Jesus no seu casamento. Os filhos da mesma maneira. Cuidamos, tentamos agir com o nosso braço de carne, fazendo o nosso jeito, e as coisas parecem que vão indo de mal a pior, as pragas parecem que estão sobrevindo. Convida Jesus para entrar nesse negócio. Entenda que você é dependente dele. Os recursos, entramos, começamos a abençoar, começamos a administrar, e começamos: cadê o meu dinheiro? Eu ganho muito, e o dinheiro não rende, para onde que está indo? Quem é o dono do teu dinheiro é o Senhor. Aleluia! Davi, em meio a essas pragas, em meio a situação, ele toma um posicionamento. Ele não fica parado vendo a banda passar, ele não fica parado vendo a coisa cada vez mais acontecer, a destruição, não.
ele toma posição. É nesse momento que eu tenho que me voltar para Deus e levantar um altar de adoração ao meu Senhor, entregando o meu melhor a Ele. Em minhas lutas, em minhas pragas, em minhas dificuldades, as coisas estão te vindo sobre você, tentando te sucumbir. Às vezes é no casamento, às vezes é na educação dos filhos, às vezes é na vida financeira. Você está andando sozinho, distante de Deus. Sua autoconfiança dizendo: você pode resolver, você é capaz, você tem habilidade, você tem intelectual, você tem estudo. Não, meu irmão, nós precisamos de dele, porque sem mim nada podereis fazer, assim diz o Senhor. Meu irmão, a nossa dependência é diária. Quantas pessoas vivendo um caos na sua vida, é momento de apertar o freio no break, parar um pouquinho. Sabe por quê, irmão? Nós estamos vivendo numa época que as pessoas estão agitadas demais e não conseguem nem mais discernir as suas atitudes, as suas palavras e as suas escolhas. Tem pessoas que estão agitadas por tanto estresse, aonde o mundo empurra de uma forma tão frenética esse ativismo. Muitas pessoas não estão parando para levantar um altar, para entregar o seu melhor a Deus, e estão vivendo debaixo de pragas. Davi viu aquele caos, cometeu uma falha, mas a Bíblia fala, olha o posicionamento dele. Olha aqui, versículo 10, 1 Samuel capítulo 24, versículo 10. O coração doeu a Davi. Depois de haver numerado o povo, disse Davi ao Senhor: muito pequei no que fez. Aos olhos humanos, o que Davi fez? Somente um censo. Mas as nossas atitudes demonstram aquilo que está no nosso coração. Aleluia. Eu muito pequei contra o meu Deus. Porém agora, o Senhor, peço que transpasse a iniquidade do teu servo, porque tenho procedido muito loucamente. Quando você anda sozinho, quando você se acha que é autossuficiente, você está andando como louco. O princípio de toda sabedoria é temer ao Senhor. Aleluia, Pai. Glória a Deus. Em meu caos, eu vou continuar vivendo debaixo de praga, tentando dar meu jeito? Ou é nesse momento que eu vou entender: Senhor, sem ti nada poderei fazer? E começo a levantar um altar de adoração ao Senhor. Começamos com o louvor aqui, Caia Fogo do Céu. Abrimos aqui em Reis, aonde o profeta Elias enfrentou os inimigos, profetas de Baal. Mas antes de cair o fogo do céu, ele teve que reparar o seu altar. Aleluia. Aleluia. E quem tem que reparar o altar é o homem, não é Deus. Reparou o altar, e Elias reparou o altar, e após o altar foi reparado, o fogo caiu do céu. Davi, em meio à situação, e é um momento de reflexão: como está o seu ministério? Como está o seu casamento? Como está a sua vida pessoal? Como está a sua vida financeira? Você está tão com afinidade com tudo isso que chegou ao ponto de pensar que você é o dono disso? Que você pode sozinho? Nas mãos do Senhor a força e o poder, e ninguém pode resistir. Aleluia. Aleluia. Somente Ele agindo, quem lhe impedirá? Eu posso sim todas as coisas, mas naquele que me fortalece. Aleluia. Tudo que temos, tudo que somos, pertence ao Senhor. Se alguma virtude há, se alguma dádiva há, se alguma vida promissora, se algum tipo de bênção, porque foi Ele que nos concedeu. Eu não posso perder o foco, eu não posso perder a minha adoração ao Senhor. A Bíblia fala aqui que Davi, nesse momento, quando estava em meio ao caos, ele tomou uma posição em meio às pragas, em meio às dificuldades: eu vou parar tudo o que tenho que fazer, mas eu vou levantar o meu altar de adoração ao Senhor. E ali havia um homem chamado Araúna, um dono de uma terra. Ele, Araúna, por conhecer o rei, queria ser generoso. Ao rei disse: olha, Davi, eu tenho a terra, eu te dou, eu tenho bois, você quer ofertar ao Senhor sacrifícios a Ele? Tudo que você precisa eu tenho. Mas Davi expressa algo tremendo aqui, meu irmão. Um adorador é terrível, né, irmão?
Ele não é perfeito, mas quando ele se levanta, ele toma o caminho certo. Em 2 Samuel capítulo 24, versículo 24 diz: porém o rei disse a Araúna: não, porém por certo preço te comprarei, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocausto que não me custa em nada. Assim Davi comprou a eira e os bois por 50 siclos de prata. Aleluia, glória a Deus. Davi, em outras palavras, ele fala: eu quero oferecer algo, meu Deus, que tem valor. Porque é no meio das pragas, é no meio das adversidades que você demonstra o seu melhor a Deus. Sabe o que é dar o valor? Adoração, não existe adoração sem sacrifício. Eu não estou falando do sacrifício de você auto se flagelar, nada disso. A palavra sacrifício significa dar a Deus aquilo que custa, dar a Deus aquilo que tem valor. Sabe quando estamos no meio dos problemas, no meio das adversidades, o nosso desejo às vezes é de ficar em casa, ficar em caverna. A gente está tentando arrumar nossa casa para depois servir a Deus. Aí vem as lutas. Às vezes é problema no trabalho, problema no casamento, problema no ministério, problema onde for. As coisas vão vindo, eu estou desanimado. Pessoa chega no trabalho, às vezes: hoje eu estou cansado, estou ganhando meu dinheiro, mas eu estou cansado, hoje eu não vou cultuar. Não, meu irmão, é no momento da crise, é no momento da luta, é no momento da fadiga, do cansaço, que eu vou dar a Deus aquilo que me custa, o meu melhor a Ele. Quantos querem servir a Deus quando estão muito bem confortáveis? Hoje eu estou relaxadão, estou cansado, descansei muito, hoje eu vou para o culto. Hoje eu não tive problema em casa, hoje é dia de cultuar o Senhor, glória a Deus, aleluia. Nós adoramos a Deus no monte, no vale, todos os dias, porque o verdadeiro adorador, ele adora tanto no monte, como também no templo. Em toda hora, em todo tempo, adoramos e bendizemos o nome do Senhor. Quantas vezes queremos dar a Deus somente aquilo que, quando há um conforto? Meu irmão, a adoração é dar o nosso melhor. Não existe a verdadeira adoração sem sacrifício. Quantas vezes já subi nesse altar aqui, até mesmo com uma enfermidade, mas no momento da adoração já fui curado pela glória de Deus. Aleluia. Quantas vezes já subi nesse altar com problemas enormes, mas não deixei de levantar meu altar de adoração ao meu Senhor. Aleluia. Porque sem Ele nada podereis fazer. A adoração é dar a Deus aquilo que lhe custa. Jesus, ele explicou isso ilustrando com a figura daquela viúva tão pobrezinha, aonde muitas pessoas davam o que tinha abundância, e Jesus, ele traz o exemplo daquela mulher viúva pobre, aonde ela deu pequenas moedas que não tinham valor nenhum, uma só moeda talvez, que o valor não era nada humanamente falando, mas Jesus, ele se atentou para a oferta daquela mulher e falou: essa aqui é uma adoradora, porque ela deu tudo quanto tinha. Os outros dão aquilo que tem abundância, mas ela deu tudo aquilo que lhe custa, o seu tudo. Aleluia, queridos. Deus, ele está atentando para a nossa adoração. Em meio às pragas, em meio às lutas, qual é o nosso posicionamento? Em meio às adversidades, talvez as coisas estão sendo fora de controle, nós estamos tentando arrumar a nossa casa segundo a nossa força, como diz lá em Jeremias 17: maldito do homem que confia no próprio homem, mas bendito é aquele que coloca a sua confiança no Senhor, esse será um bem-aventurado nos seus feitos. Aleluia! É dessa forma, irmão, é desse jeito. Jesus, ele espera que nós venhamos levantar um altar ao Senhor. A Bíblia está repleta de homens que, em meio à dificuldade, ofereceram o seu melhor a Deus. No livro de Gênesis capítulo 22, você vê a história de Abraão, quando Deus, ele pede Isaac, o seu filho, o filho da promessa. Como é que pode? Deus me deu a promessa, Isaac, agora está pedindo para me matar em sacrifício? Que negócio é esse? Que Deus é esse que eu sirvo? Quantos aqui entendem que tudo é de Deus? Amém, Senhor. Glória a Deus. Sabe quando Deus está pedindo a Abraão e Isaac? É exatamente para tirar esse sentimento de propriedade que Abraão tinha, que na verdade Isaac,
não era de Abraão. Isaac já pertenceu ao Senhor. Aleluia! Pela afinidade que temos diante das coisas, nós queremos tornar donos ou proprietários daquilo que é de Deus. E muitas vezes vem a soberba em nosso coração, como o caso também lá de Uzias, que em 2 Crônicas vai falar no capítulo 26, onde Deus prosperou aquele jovem, com 16 anos começou a reinar, por 55 anos ele reinou, Deus fez prosperar, foi conhecido como amigo da agricultura, tinha carros e materiais bélicos de última geração, as nações temiam o seu reinado, o seu nome foi espalhado por toda a terra, mas a Bíblia fala que o seu coração se encheu e ensoberbeceu e se desviou do Senhor, ao ponto de ser cometido de lepra. Amada, aí que está o perigo. Nós temos que entender que nós temos a dependência diária de Deus. Tudo que nós temos pertence ao Senhor. O seu casamento, Deus se interessa por ele. Do seu filho, Deus se importa por ele. Do seu ministério, Ele quer participar. Ele não quer que você venha fazer para Ele, mas é com Ele, para a sua glória. Não adianta tentamos fazer a obra de Deus sozinho, ou de qualquer maneira. Não adianta fazer a obra por uma emoção. Nós temos que andar com Ele, é por Ele, é para Ele. São feitas todas as coisas. Aleluia! Como podemos talvez fazer a obra de Deus se a gente estiver muito mal? Se a gente precisa ser curado, se a gente precisa de libertação, se a gente precisa colocar a nossa casa em ordem. Aleluia! Para tudo, levanta o seu altar ao Senhor. Aleluia. Senhor, em nome de Jesus, eu quero ofertar o meu melhor a Ti. O meu melhor, aquilo que tem valor, aquilo que me custa. Aleluia! Quantos momentos às vezes está cansado, fez tantas coisas no dia inteiro, e quando chega de entregar algo a Deus, a minha oração, a minha intimidade, conversar com o Senhor, às vezes eu durmo ali, acordo de qualquer maneira. É oferecer algo a Deus que lhe custa, porque Deus, Ele já ofereceu o seu melhor por amor à nossa vida. Aleluia. E a pergunta é: será que estamos oferecendo o nosso melhor a Ele? Aleluia. Será que estamos oferecendo o nosso melhor ao Senhor? A Bíblia fala que Abraão oferece ali Isaac de sacrifício. Ele demonstra sua fidelidade. Deus, na verdade, não queria Isaac, queria provar a fidelidade de Abraão, se ele era um verdadeiro adorador. Em meio tempo, Deus está pedindo o nosso melhor, o nosso Isaac. A palavra Isaac significa sorriso ou riso. Deus está pedindo o nosso melhor. Tantas vezes Abraão obedeceu a Deus, tantas vezes, mas teve um momento que essa obediência foi a mais difícil na vida de Abraão. Tantas vezes nós obedecemos ao Senhor, mas tem um momento da nossa vida que Deus está falando: para e oferta o seu melhor. Entregar a Deus aquilo que tem peso, aquilo que tem valor. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Aleluia. A palavra do Senhor aqui: porém o rei disse a Araúna: não, porém por certo o preço comprarei, porque não ofereceu ao Senhor meu Deus holocausto que não me custa em nada. Assim Davi comprou a eira e os bois por 50 ciclos de prata. Me fez lembrar aqui também dos dízimos, né, irmão? Tem pessoa que quer oferecer a Deus é o resto, né, primícia. Ele quer oferecer aquilo que não custa nada. Pastor, ofereço o dízimo fica guardado, fica engavetado. Quando as coisas estão boas, dizimo. Quando está ruim, eu guardo. Você está entregando a Deus aquilo que não te custa, né? Não é verdade? Porque isso é um gesto de adoração e fé diante de Deus. Eu sei quem tenho crido. O meu Deus, Ele tem nos sustentado. Aleluia. Cada vez um milagre aqui nessa igreja. Cada vez que a gente vira dependência, é milagre de Deus. Semana passada aqui, irmão, a gente estava com caixa uns 200, 300 reais, mais ou menos isso. A gente tem que levantar quase 2.500 reais. Pagamos o material e temos o compromisso, empenhamos a nossa palavra. Teve pessoas aqui: pastor, ofereço ajuda, agradeci, e agradeço em nome de Jesus. Mas a gente anda por fé. Deus é o provedor. Se Ele mandou, Ele garante.
E para viver por fé, a gente tem que aprender a crescer espiritualmente, a viver uma maturidade espiritual. Porque a gente tem que crer e saber o Deus que a gente serve. E Deus, Ele trouxe para a glória de Deus. Porque Deus, Ele é fiel. Aleluia! Oferece o seu melhor ao Senhor. Então aqui, a palavra de Deus aqui nesse versículo, uma coisa que me chamou muita atenção, me fez lembrar dessas pragas, dessa minha agonia, quando as pessoas estão vivendo ainda como servo, como adorador de Deus, as coisas estão sobrevindo sobre a nossa vida, e às vezes a gente não para discernir a situação, a gente não para buscar a Deus, a gente não para arrumar a nossa casa espiritual. Isso é um perigo muito grande. O inimigo, ele conta cada vez mais legalidade. Onde há autoconfiança, mais longe estaremos de Deus, porque os servos de Deus, ele depende do Senhor todos os dias. Então nesse momento me fez lembrar daquelas duas irmãs, duas pessoas e duas atitudes diferentes, Marta e Maria. Todas tinham Jesus, as duas, servas de Deus. Mas quando Jesus ali entrou na sua casa, Marta estava preocupada com tantas coisas, enquanto Maria, ela se prostra diante de Jesus para ouvir a sabedoria de Deus e receber aquilo que Deus tinha lhe dado. Quantas pessoas em meio ao caos, em vez de buscar a Deus, ficam em suas casas, enfadigadas, atribuladas e cansadas com os problemas, com as dificuldades. O inimigo começa a sugestionar. Que tipo de personalidade você tem, que você se identifica? Marta ou Maria? As duas são servas de Deus? Sim. Uma andava atribulada, fadigada, o próprio Deus a testemunho dela. Aonde ela fica tão enfadigada, ansiosa, preocupada com tantas coisas, que quando Maria estava ali ouvindo o mestre, estava incomodando aquela situação a ela. Ô Jesus, queria dar um puxão de orelha em Jesus. Ô Jesus, não se incomoda, ela está aí aqui trabalhando? Aí Jesus, com a sua sabedoria, disse: Marta, Marta, tu andas enfadigada e cansada com tantas coisas, mas Maria, tua irmã, escolheu a melhor parte, e dela não será tirada. Quantos cultos às vezes a gente deixa de receber por estar em casa enfadigado com tantas coisas, no momento que Deus ia falar uma palavra rima para a nossa vida e ia mudar a nossa história. Foi própria Maria que vai a Bíblia me dizer que pega o vaso de alabastro, quando ali Jesus visita na sua casa, ela quebra e derrama nos pés do Senhor. A Maria de Betânia, adoradora de Deus. Aleluia, meu irmão. Porque o adorador, ele não vive longe de Deus. O adorador, ele não vive longe da comunhão. O adorador, ele não consegue ficar longe dessa intimidade. Independente das crises, ele sabe que é Deus o seu socorro, é o seu refúgio, é a sua fortaleza. Independente do problema que está passando, Jesus é a solução da sua vida. Aleluia. Independente daquilo que o vento está soprando, as ondas estão dizendo, Ele é o Deus que repreende o mar bravio, o açoite das águas. Aleluia. Sabe que a vida dele é totalmente dependente de Deus. Independente do seu êxito, do sucesso, independente do fracasso, independente do pouco, do muito, da bonança, da tempestade, ele vive com o seu olhar em direção ao foco. A adoração é focar, meu irmão. A palavra adoração é ter toda a nossa atenção. E quanto mais você tem atenção nele, mais você recebe dele poder, virtude, sabedoria, porque teus olhos estão continuamente no Senhor e ele te livrará os seus pés da rede. Assim diz o Senhor. Salmo 25, verso 15. Quando nossos olhos estão continuamente nele, eu declaro: Senhor, eu não posso, mas tu podes. Eu sou limitado, mas tu não é. Eu não consigo, mas tu consegues. Porque eu sou dependente de ti, Senhor. Só tu é o Deus do impossível. Se eu preciso mudar como homem, se eu preciso mudar como pai, se eu preciso mudar como filho, se eu preciso mudar acerca do meu ministério, se eu preciso disso, a fonte é Ele. É Ele. Eu preciso levantar altar de adoração. Aleluia. A Bíblia me diz ali que em nome de Jesus ali, Maria escolheu a boa parte. E quando Jesus o visitava, ela pegou um vaso de alabastro, ela quebrou um perfume caríssimo.
Irmãos ali questionavam a sua adoração. Está derramando esse pelo então, cara, ele vai dar para os pobres? Não. Jesus repreende eles. Os pobres vão ter, sempre vão ter. Mas o que essa mulher está fazendo a mim vai ser divulgado sobre toda a terra. Aleluia. Todos vão conhecer essa expressão de adoração de Maria. Meu irmão, o adorador, ele dá e não precisa nem Jesus pedir. O verdadeiro adorador, ele dá o seu melhor sem ao menos Jesus não pedir nada. O adorador que é adorador, ele busca dar sempre o seu melhor a Deus. Jesus não pediu para fazer aquela situação. Jesus não pediu para tomar aquela atitude. Mas o adorador, ele deseja expressar a sua adoração, o seu amor ao Senhor, a sua fé, de alguma maneira. Aleluia! Dando o seu melhor, aquilo que tem preço. Na sua caminhada espiritual, você tem dado o seu melhor a Deus? No seu ministério, você tem buscado realmente adorar ao Senhor dando o seu melhor? Aleluia! É um momento de reflexão para a nossa vida. Às vezes situações que estão acontecendo, nós estamos preparando um altar para adorar ao Senhor. Voltar talvez ao primeiro amor. Se lembrar de onde caímos. Ter discernimento, Senhor, em nome de Jesus, me ajuda. Eu vou levantar o altar aqui, a primeira pedra vai ser renovar minha comunhão contigo. Vai ser a pedra da oração. Vai ser a pedra da minha adoração ao teu santo nome. Vai ser a pedra da minha dependência de ti, que nada sou se isso não for comigo. Vai ser a pedra da humildade, a pedra da gratidão. Meu irmão, e se prepara, porque o fogo cairá do céu sobre a sua vida. Aleluia. Aleluia. E com certeza as coisas mudarão. Davi entendeu esse recado, irmão. E da mesma forma que nós vamos a receber isso em nome de Jesus. A Bíblia fala que esse campo aqui, essa eira de Araúna, esse lugar que Davi lhe comprou, escute isso aqui, 1300 anos depois, Jesus foi crucificado nesse lugar. A cruz do Calvário, o Calvário foi exatamente nesse lugar. O Monte Moriá, da mesma forma, aonde Abraão sacrifica ali, tentou ali apresentar o sacrifício ao Senhor, e Deus ali repreendeu ali Abraão naquele momento, ali colocando um cordeiro, aquilo tudo tipificando a figura de Cristo. É o mesmo local aonde Jesus também foi crucificado. Aleluia. Sabe por quê? A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não quer que você pereça na sua finança. Deus não quer que você pereça no seu casamento, no seu relacionamento, no seu ministério. O preço foi pago, um alto preço. O maior e melhor altar foi erguido, que foi Jesus naquela cruz morrendo em nosso lugar. Como ele mesmo disse em Mateus 11, 28, aonde ele faz uma convocação: vinde a mim os cansados, os oprimidos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, assim diz o Senhor. Aleluia. Ele levantou ao altar o próprio Deus, colocando o seu Filho em sacrifício, para que eu e você não viesse mais viver debaixo de praga, para que o inimigo da nossa alma venha ser caído por terra. Mas para isso, você tem que entender que você não é autossuficiente. Somos totalmente dependentes da graça, da misericórdia e do favor de Deus na nossa vida. Aleluia! Aleluia. Fica de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Prega a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 6 e 7. Primeira Pedro, capítulo 2, versículo 6. Não deixe que o ativismo roube você da presença de Deus. Primeira Pedro, capítulo 2, versículo 6 e 7 diz assim: pelo que também nas Escrituras se convém
Eis que põe em Sião a pedra, se contém, pelo que também na Escritura se contém, eis que põe em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. Em uma versão está escrito: não serão envergonhados. O diabo tem envergonhado muitos por causa da falta de posicionamento. E assim para vós, os que credes, é para hoje que? Fala para o teu irmão: fé sem obra é morta. Fé sem atitude, e essa atitude tem que ter a ver alinhado com a palavra, é preciosa, mas assim para vós que credes é preciosa, mas para os rebeldes é pedra que os edificadores reprovaram. Essa foi a principal da esquina. É uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Aleluia! A sua vitória está na obediência a Deus. Em minha situação, eu dependo de Deus. Eu estou no sucesso, eu dependo de Deus. Tem pessoas que pensam que está na prova é só aquele que está na dificuldade financeira. Quando a pessoa está na dificuldade financeira, irmão, geralmente a pessoa está na dificuldade financeira, ela se aproxima mais de Deus. Os países mais pobres do mundo são os países que às vezes são mais abertos às vezes para receber o Evangelho. Por causa de uma necessidade, não tem aonde depositar uma fé, não tem quem ajude. Mas as pessoas ricas, quando Deus prospera o homem, começa a abençoar, muitos caem às vezes na vaidade e acham que eu já não preciso mais de Deus, porque já chegou ao nível, eu não preciso toda hora buscar a Deus. Nós esquecemos que somos o corpo de Cristo e Jesus é a cabeça. E a cabeça, Jesus, ele precisa do corpo. E quando esse corpo é bem ajustado, gera o crescimento em nome de Jesus. Fecha teus olhos nesse momento, irmão, em nome de Jesus.